Estamos de volta. Neste momento, dando sequência à programação, a Flip abre espaço para a arte dramática. Anunciamos palestra do dramaturgo Adriano Portela sobre a peça A Última Volta do Ponteiro. Adriano Portela é um multiartista, fundador do projeto social Cobogó das Artes, sobre o qual falaremos mais adiante. Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos assistentes da Flippo. Nós teremos agora uma mesa com o nosso querido Adriano Portela. Adriano Portela nos trará uma perspectiva e a trajetória da última volta do Ponteiro, desde sua concepção enquanto livro, porque a última volta do Ponteiro ele começa com um romance até chegar ao espetáculo teatral que está rodando em Pernambuco, fazendo sucesso, sendo premiado em festivais, que eu não vou dar spoiler, o próprio autor que adaptou e dirigiu a peça vai nos informar. Adriano, bem-vindo, fique à vontade e nós queremos saber um pouco da trajetória e a última volta do Conselho. Quero só lembrar que eu li nas primeiras leituras do romance, eu tive o prazer de acompanhar, mas também a Adriana fique à vontade. Obrigado, Rogério, generoso, pelo carinho. A Flipo, por estar aqui nesse momento importante para falar um pouco sobre o meu trabalho. A Última Volta do Ponteiro é um trabalho longo, árduo, me refiro em relação ao tempo. Rogério bem sabe, fiz o lançamento em 2011, fiz o lançamento na Livraria Cultura, ainda Livraria Cultura, em dois locais, a Livraria Cultura e na Bienal, lá pela plataforma de lançamentos da UBE, com o Rogério Generoso, com o Adriano Macena e tantos outros amigos. Fizemos também uma leitura dramática lá no dia do lançamento, foi muito legal. Só que o Ponteiro ele começa 8 anos antes. Então, assim, eu estava naquele processo de querer escrever, né, escrevendo várias coisas, e tive a ideia, a concepção da obra num lugar não muito romântico nem literário, foi no shopping Boa Vista, né, um lugar que talvez não, se eu fosse escolher um lugar para ter ideia, não seria esse local, mas me partiu dali a ideia no momento que eu estava no banco, vagueando os pensamentos. E cheguei em casa, comecei a traçar essa ideia, mais ou menos, esse arco do começo, meio e fim, e comecei a escrever o processo. Fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu fui revisando, eu vi que não estava legal. Então, eu decidi partir do zero novamente, apaguei tudo e fui ler mais ainda. Eu sempre li muito, né? Sou um leitor voraz desde adolescente. Né? Tenho histórias e histórias sobre leitura em si. Uma delas envolve Franz Kafka, mas isso é uma outra pauta, depois eu falo sobre isso. Então eu comecei a ler também manuais de escrita literária, né? Li bastante os livros de Raimundo Carreiro, A Preparação do Escritor, Um Guia para Escrever e tantas outras obras. Material do curso Assis Brasil também, que já dava oficina de escrita criativa, e outros autores que eu fui lendo, 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 lendo e percebi que eu estava fazendo, não que exista um jeito certo ou errado de se fazer, mas que eu não estava fazendo de uma forma que eu tivesse total segurança como eu queria ter. Então eu comecei a trabalhar do zero e comecei a fazer um planejamento, né? Comecei a planejar um romance e trabalhei mais ou menos como eu trabalho na escrita do cinema. Eu dividi nos arcos, fiz os perfis, tracei perfil físico, psicológico de cada personagem, trabalhei a temporalidade, os locais, o que é que acontecia, tem uma pasta com várias pesquisas, o que é que acontecia na época do romance, tanto no Recife, como em Minas Gerais, como em Florença, na Itália, que são três cenários principais, mas no mundo, o que acontecia de coisas importantes no mundo, de uma forma geral. Fiz uma escaleta, uma coisa que a gente faz muito em cinema, né? Que as escaletas são colocar tópicos, pontos
que vai acontecer no decorrer do primeiro ato do filme. Primeiro ponto, acontece isso, aquilo. Aí, segundo ponto, acontece isso, aquilo. Então, eu fui fazendo isso. Fiz um argumento que a gente faz também muito em roteiro de cinema. Antes de escrever o roteiro de cinema, a gente faz uma coisa chamada storyline, que é a história em uma linha. Se eu consigo resumir minha história em uma linha, eu tenho a segurança e a potência do que eu vou trazer na história. Depois a gente faz uma espécie de storyline, né? Uma espécie de, perdão, de escaleta, tópicos do que vai acontecer no nosso roteiro. Faz um argumento, eu fiz um argumento. Um argumento é uma narrativa sequencial, sem ser de formato literário, sem diálogos, né? Sem travessões, sem essas formatações, só explicando. O livro vai contar a história disso, mais ou menos do começo até o fim. E nesse argumento eu trago ambientação, atmosfera, cor, que estou pensando, textura, para dentro do meu texto, para dentro do romance. Então, eu fui fazer tudo isso para poder começar a escrever. Eu observo que eu tinha começado já chegando escrevendo e vi que o caminho não estava legal, podia ser um caminho que eu tivesse mais segurança. Então eu parti daí. Cada capítulo eu tinha uma referência de um romance. Então eu ia ler um romance, se eu tinha uma coisa mais, uma pegada mais sexual, por exemplo, de alguns capítulos, eu ia ler Mário Donato, Presença de Anitta. Alguns capítulos eu li Machado de Assis, outros eu li Flaubert, outros eu li Joyce. E fui lendo para pegando uma essência e colocando em cada capítulo ali uma essência das minhas leituras. Então, tem um vasto material sobre o livro, né? Antes da escrita do livro e durante a escrita do livro. E fui talhando essa estrutura, fui fomentando e dialogando entre literatura, né, entre a leitura e a escrita do romance e a última volta do ponteiro. Então foram 8 anos nessa pegada de leituras, planejamento e escrita para o lançamento em 2011, no lançamento uma noite na Livraria Cultura do Recife, né? Hoje não existe mais a Livraria Cultura aqui no Recife, é, na Bienal, na plataforma de lançamento da UBE, da União Brasileira dos Escritores, aqui no Recife. E em 2012, o romance ele ganhou o Prêmio Internacional José de Alencar da UBE lá do Rio de Janeiro. Isso proporcionou uma produtora entrar em contato comigo para ter uma primeira montagem, né? E nessa primeira montagem, eu não participei enquanto diretor, ainda não me sentia fortalecido para dirigir o espetáculo, né? Hoje eu me sinto um pouco mais à vontade, estou nessa direção atual dessa segunda montagem. Participei enquanto adaptador, né? Tive meu primeiro processo grande de adaptação, que é uma parte meio sofrida, que eu tive que cortar muita coisa que eu gosto do livro para poder ir para o teatro. A direção ficou por conta do ator e diretor Normando Roberto Santos, e fizemos uma curta temporada no Sesc, no Marco Camarote, mas ainda não era aquela montagem que eu idealizava, que eu desejava, que eu queria, né, do jeito que eu tinha pensado. Então, com o tempo, com o fortalecimento tanto na literatura como no teatro, eu lancei um projeto que eu tinha chamado Cobogó das Artes, que é uma escola de teatro. Fez 6 anos, agora no que vem já vai para o seu primeiro setênio, né? A gente montou vários e vários espetáculos, já são mais de 13 espetáculos, estamos no 15, no 15º. E eu me senti, depois desses 10 espetáculos, à vontade para dirigir o meu próprio texto, né? Eu vim dirigindo outros textos de Nelson, de Shakespeare, de outros autores pernambucanos, também como Robson Teles, como Patrício Tenório, Adriano Macena, e me senti à vontade para dirigir, né? Um pouco mais de segurança para dirigir esse meu texto e fazer uma montagem de acordo com o que eu estava pensando, a estética que vinha lá do livro para o teatro. Então, juntei um time muito legal lá da Cobogó das Artes, um elenco, mais da metade do elenco já é profissional, tem o seu DRT, são atores formados na Cobogó das Artes, e tivemos uns 2 anos de preparação para essa montagem. Tem uma parte do texto que se passa na Itália, então fiz uma parceria com o curso Dante Alighieri, e tivemos a atriz Súria. Súria, ela é atriz, ela é italiana, e deu toda uma oficina, né, do idioma italiano para a gente colocar no texto, né, no teatro. E fizemos uma montagem bem robusta, onde estamos passando por vários festivais dentro do estado de Pernambuco. Fizemos uma estreia casa cheia nos 2 dias, no Teatro Apolo, no centro do Recife. Depois fomos convidados para o Festival de Limoeiro e do Festival de Vitória de Santo Antão. A Vitória de Santo Antão ainda haverá a premiação ainda vai acontecer lá perto do finalzinho do ano.
De Limoeiro nós ganhamos 7 prêmios, entre eles melhor direção, minha e melhor espetáculo, né? Isso foi uma coisa muito boa, porque a gente vê o reconhecimento do trabalho, os jurados comentaram coisas bastante positivas, críticas construtivas que eu já estou utilizando. Os nossos ensaios continuam, porque nós fomos selecionados também para a mostra principal do Janeiro de Grandes Espetáculos, que é o maior festival de teatro que temos aqui hoje, né, em Pernambuco. Só tem 3 espetáculos adultos nessa mostra, um deles é A Última Volta do Ponteiro. Então, eu fico muito satisfeito. Para quem tem curiosidade, eu vou explicar o que é o enredo que é A Última Volta do Ponteiro. A Última Volta do Ponteiro conta a história de Diane Fiorentino Calasso, ela que vai ela sai guiando o leitor no seu processo de infância, amadurecimento, né, essa idade adulta. E dentro desse livro ela conta a história da sua mãe, a Catherine Vittoria Santorelli, que era uma atriz de teatro que teve a sua carreira interrompida na Itália por um amor, né, se apaixonou pelo Jean, e o Jean acabou abandonando a Catherine, fugindo com a sua filha. Então tem todo um percurso dessa história do Jean, que envolve o Brasil, que envolve a Itália, que envolve Recife, Ouro Preto e Florença, na Itália. Então tem crime, traição, assassinato, sexo, tudo tem nessa história. É uma história bem robusta nesse sentido de narrativa, de arco, que a coisa funciona. Então tentamos transportar tudo isso para o teatro. Tem uma parte muito grande que se passa no interior de Pernambuco, mas essa parte não está no teatro, senão a peça ia ficar muito grande, né? Então, mas aí a gente consegue costurar esse arco entre Brasil, Itália, Recife, Minas Gerais e Florença dentro da peça de teatro. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo com muita seriedade. Tem 2 cabarés dentro do espetáculo, um cabaré no Brasil, que tem uma coreografia. Estou trazendo as coisas novas aí para os Janeiro de Grandes Espetáculos, que eu não posso entregar ainda, mas vai ter muito mais coisa dentro desse cabaré do Brasil. Tem um cabaré na Itália. A peça tem uma coisa muito boa que surpreende a plateia, porque é um metateatro, né? O metateatro é um teatro dentro do teatro. Então, um momento, eu venho apresentando espetáculo e a plateia sempre aplaude umas 3 vezes, pensando que acabou, e a peça não acabou. Agora deu um pequeno spoiler, né, para quem for assistir em janeiro. Aí daqui para lá, vão esquecer esse spoiler. E vão se surpreender com a história. Então, eu fico muito feliz também porque eu vejo a evolução do meu elenco, né? Pessoas que começaram lá com a Gogol 6 anos atrás e hoje estão nesse recorte profissional, né? Ganhando prêmios, sendo reconhecidos, e isso é muito legal, assim, isso é muito bom ver como as pessoas estão se desenvolvendo enquanto artistas. Esse é um grande propósito da Gogol. Na estreia foi uma coisa muito de celebração. Eu até ganhei do elenco, estava mostrando ao Alexandre Santos, escritor, esse relógio que eu ganhei de bolso, né, que representa o tempo. O tempo, na minha narrativa, ele é muito presente, desde da literatura, com o Volta do Ponteiro, passando pelo teatro, passando pelo cinema, né? Eu tenho um trabalho no cinema, vejo alguns filmes, entre eles o longa Recife Assombrado, que é o primeiro filme de terror aqui de Pernambuco. E eu tenho um recorte com o tempo, né? Eu trago essa história. Lá no filme, eu trago uma história que eu comecei no meu primeiro curta com Gilberto Freire, sobre assombração, aí vem para o longa. No livro tem essa questão com o tempo, né? O tempo que se passa com a personagem. O livro ele é dividido, a narrativa do livro é dividida em 3 planos: o plano do presente, o plano do futuro e de volta ao plano do presente. 3 planos, mais 2 situações temporais. Eu começo narrando em terceira pessoa e depois a própria Anne passa a narrar as suas memórias. Então, é uma coisa que vai... Assim, muitas pessoas que leram o livro dizem que dá para ler uma deitada só na rede. E eu tenho até um primo que não é adepto à leitura, mas faltou energia no trabalho dele, ele leu uma tarde toda, assim. Eu fico bem satisfeito quando esses não leitores conseguem ler a obra. Porque para os leitores já acostumados, vorazes, é fácil, né, ler um livro numa tacada só e comentar, mas para os não leitores significa que conseguiu chegar para todo mundo, né? Isso é um interessante da arte, é a gente fazer com que ela possa reverberar em outras pessoas, ela possa chegar até outras pessoas. E eu estou fazendo uma coisa na Cobogó que eu não costumo fazer com os outros espetáculos. Geralmente a gente faz os cursos e tudo,
monta 2 anos, faz as apresentações e para. Então, desse ano eu decidi fazer a apresentação do ponteiro, que foi lá em agosto, mas parar, observar o que a gente errou, né? Observar o que pode melhorar, observar os pontos que a gente pode entrelaçar. E a gente vem fazendo isso e vem levando aos festivais, e eu venho acatando sugestões das pessoas que estão nos festivais, né, tanto dos jurados como do público, para a gente ir inserindo o nosso espetáculo. O elenco é grande, eu tenho, para ter uma ideia, eu tenho dois núcleos de atores, uma parte do elenco representa, por exemplo, num dia, quando tem 2 dias de espetáculo, e outra parte no outro dia. Vários personagens tem 2 atores fazendo, por exemplo, tem um ator fazendo Jean num dia, tem um outro ator fazendo Jean no outro dia ou no outro festival, assim também é com as Anes, assim também com as Catherines, né? Então, assim, é um espaço de construção que fizemos muitas leituras coletivas, tanto do livro quanto do... O livro cada um fez sua leitura em casa, mas da obra de teatro a gente fizemos essas leituras na própria Cobogó das Artes. Então, o personagem foi buscando, se encaixando com o elenco, com o trabalho de cada um. Tivemos outros professores que participaram, né? Preparação corporal, preparação vocal, apesar de não ter o canto especificamente desse espetáculo, que geralmente tem nos nossos espetáculos da Cobogó, tem a dança, mas essa projeção vocal ela é muito importante para a gente pode estar apresentando no teatro hoje, como a gente pode estar apresentando na rua, né? Pode estar apresentando num local público aberto. Então a gente precisa ter esse controle. Então, é uma situação muito confortável para a gente em termos de trabalho, de se sentir seguro para levar o espetáculo, de se sentir seguro para mostrar o espetáculo por aí. E o reconhecimento aqui da Flip é muito importante para fechar o nosso ano. Ele fecha o nosso ano e, ao mesmo tempo, ele nos estimula a abrir o ano de 2024, porque o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos é em 2024. Então, o prêmio da Flip de melhor espetáculo, ele carimba um esforço, um suprassumo do esforço que a gente vem fazendo há 2 anos, né, para mostrar a cara esse ano, né, participar de vários festivais, se apresentar do Recife ao interior, ou seja, ampliar esse percurso da peça. O espetáculo do ano para a gente é muito importante, porque representa o trabalho que a gente tem um ano todo, porque senão é uma coisa que a gente ensaiou, apresentou e acabou. Se a gente vem trabalhando diariamente nesse espetáculo, quase que diariamente. Todos os sábados a gente está ensaiando. Dia de semana tem ensaio de cenas específicas, tem ensaio de coreografia. Então, assim, para a gente ganhar esse prêmio é deveras satisfatório. Estimula, eu também, enquanto escritor, estou produzindo uma continuação da última volta do Ponteiro. Eu ia dizer Recife Assombrado, que eu também estou numa continuação na parte de cinema. Estimula o elenco, né, enquanto o artista ele precisa ser valorizado, ele precisa ter um reconhecimento. Um minuto, por favor. Mão água. Precisa ter um reconhecimento para que ele se estimule no seu trabalho. Já é um campo difícil, já é um campo apertado aqui no Recife, né, tanto em termos de financiamento, tanto em termos de edital. Nosso espetáculo ele não tem patrocínio, ele não tem lei de incentivo, é um espetáculo feito na raça, na coragem. Então, é uma coisa que estimula o elenco a continuar, a produzir, a trabalhar, a buscar novos campos, a buscar uma concepção, a buscar um planejamento, a buscar uma organização. Então, para a gente é deveras importante, né, esse prêmio, porque nos estimula a produzir, nos estimula a criar, me estimula enquanto autor a escrever a continuação da Última Volta do Ponteiro, me estimula enquanto diretor a trabalhar com meu elenco, enquanto empreendedor a continuar no ramo da Cobogó das Artes, né, esse projeto artístico social que eu encampei aqui na periferia, e hoje temos mais de 100 estudantes de teatro, entre teatro, música, dança e cinema. Então, eu estou extremamente satisfeito, feliz, né, com a honraria da Flip. Espero, quem não assistiu ainda a última volta do Ponteiro, tenha a oportunidade de assistir no Janeiro de Grandes Espetáculos. Será no dia 11 de janeiro, uma sexta-feira, de noite, às 19 horas, no Teatro Apolo. Dia 11 de janeiro, uma sexta-feira, de noite, às 19 horas, no Teatro Apolo. Os ingressos ainda vão ser vendidos,
Eu não sei o valor ainda, fica tudo por conta do festival, mas um valor acessível para se assistir o espetáculo. E queria muito que todos fossem assistir para a gente fechar o ano e abrir o ano legal e fechar um ciclo nesse ciclo da última volta do ponteiro. Esse segundo ciclo foi esplendoroso, segundo porque eu digo é uma segunda montagem, essa segunda montagem teve todo um sucesso que a primeira não levou tanto, então mostra um amadurecimento, um crescimento. Todos puderem assistir, vai ser ótimo para a gente brindar, né, para a gente celebrar musicamente a história do teatro, a história da última volta do ponteiro, a história da Cobogó das Artes. Muito desse elenco está comigo em outros projetos, outros espetáculos, do filme também, no filme do Recife Assombrado, um filme que eu vou gravar no segundo semestre do ano que vem, chamado Retábulo de Santa Joana da Carolina, que é uma adaptação do autor que eu estudo aqui em Recife, Osman Lins. Então, eu queria pontuar, agradecer, dedicar esse prêmio ao meu elenco, à minha equipe de produção. Teatro se faz no coletivo, teatro se faz com harmonia, teatro se faz com felicidade, né, com alegria. Dedicar esse prêmio a todos, agradecer a Flipo, desejar a todos também uma boa festa literária, né, que possamos ler cada vez mais, largar um pouco, às vezes, o celular e parar um pouco para a gente ler, para a gente refletir, para a gente criar, porque só assim a gente consegue produzir, só assim a gente consegue ser um país com mais educação, só assim a gente consegue ter um olhar atento para a cultura e para a economia criativa que circunda os nossos talentos, principalmente aqui no nosso país, Pernambuco. Então, obrigado a todos. Deixe os meus contatos. Meu Instagram é @adriano.portela, com 2 As. Não é aberto, né? Pedir para me seguir, eu dou uma olhada lá e aceito, né? Ele é um Instagram fechado, mas eu vou lá, olho com carinho, aceito, respondo as perguntas. Meu e-mail, que quiser mandar uma coisa mais formal, é repórterportela@gmail.com, e-mail que vem lá da época do jornalismo, quando eu era repórter. E deixo aí a Cobogó aberta para quem quiser visitar, conhecer, ter uma aula de teatro com a gente, passar um dia bem feliz com a gente. Bom, um abraço a todos e, mais uma vez, gratidão a Flipo por esta premiação que nos deixou muito felizes. Obrigado. Parabenizando o escritor e dramaturgo Adriano Portela pela apresentação, vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da Flip retornará em instantes.